Você pode falar ali de pé. Tá bem, tá bem. Presidente, agradecer meu querido companheiro Hugo Leal, aqui de várias comissões e trabalhos, né, tempos de Senado Federal aqui, tempos, inclusive, que geramos, apesar do tumulto político, bastante produção legislativa setorial nova, né? E de fato, nós estamos agora um pouco que desfrutando parte desse legado, né, que era quando se trabalhava, inclusive, nos projetos de marcos regulatórios novos, e agora também incrementando e criando novos, né? Então, isso prova que o Brasil, apesar das polaridades políticas e tudo isso, como muita gente diz, produz coisas, né? O Legislativo tem correspondido no seu papel de trazer boa legislação, trazer atualização sobre as coisas, e isso se deve muito ao trabalho das comissões, das frentes parlamentares, da interação com os setores e da interação produtiva e não competitiva, não predatória, não fraticida. A interação entre os segmentos, por exemplo, do setor de energia, ela é fundamental porque o setor é, de fato, complementar em si mesmo, né? As fontes se complementam, o Brasil tem uma grande sorte e bênção de ter tantas fontes renováveis e tantas fontes não renováveis, agora, inclusive, como o principal exportador, um dos principais exportadores de petróleo do mundo, né? Então, a gente tem tanta coisa boa que é difícil, às vezes, administrar, né? Você começa a ter muita coisa para gerir, muito craque para botar no time, né? Às vezes me lembra até um pouco o Botafogo, assim, mas, enfim, estava indo bem, né? Tá bom, eu vou retirar, tiro dos autos aí o registro. O presidente não gostou da piada, flamenguista. Mas, só para descontrair, acordar o pessoal, mas enfim, mas é verdade, aquela velha piada da seleção brasileira que se fazia, né? Quando tem muito craque, o técnico tem dificuldade de escalar o time e tal. E realmente vale para as fontes eólicas, porque cada um tem uma posição. Quem joga de lateral não joga de goleiro. Quem joga de ponta esquerda não joga de ponta direita. Então, cada fonte nossa tem, de fato, uma habilidade específica, uma região mais prolífica, né? E o que é muito importante dizer aqui, muita gente se dá conta, né, que nós estamos encerrando mais um ciclo da história da energia no mundo, né, e que a humanidade caminhou sempre fazendo transição energética. A transição energética não é uma coisa de hoje. A transição energética se deu desde que o Odisseia no espaço jogou aquele toco para cima e caiu e virou fogo, e eles usaram fogo, e depois foi o vento, e voltou e aí a lenha, e depois volta o carvão, que nada mais é do que a lenha de novo, e depois o petróleo, que, enfim, e agora você está indo para o quê? Né? Então, a grande pergunta da humanidade, que todo mundo se faz, é qual é a próxima era? Né? Se a era do petróleo substituiu a do carvão, e, de novo, chamando a atenção de que ela não eliminou o carvão, e nem a lenha. Então, isso, na verdade, é o que eles chamam de adição energética, mas que eu não gosto muito de julgar, de substituir o termo transição por adição, porque também dá uma conotação um pouco preguiçosa, do tipo, cada um está produzindo mais porque a humanidade precisa e ninguém faz esforço para substituir nada. Por isso, então, se cunhou a expressão da transição energética, que eu prefiro chamar de evolução energética, que aí eu acho que traduz, de fato, uma coisa que é transitória eternamente, desde que a humanidade é a humanidade, mas também não é uma coisa preguiçosa, encostada, que diz que cada um continue fazendo o seu trabalho e não precisa fazer esforço para fazer transferência para renováveis nem para limpar a matriz. Então, é consumir melhor, primeiro, e é produzir melhor. E é dentro desse espectro que nós, apesar de, há muito tempo, se falar que a energia eólica offshore, ou a energia offshore mais ampliadamente, seria uma coisa muito precoce, e que não estaria no tempo certo falar disso, que estava muito longe. A mesma coisa, eu particularmente passei, quando fui secretário de Energia do Rio Grande do Norte, começamos a falar de energia eólica. Lá atrás, em 2003, projeto, inclusive, protótipo da própria Petrobras, 3 aerogeradores, depois aqueles 3 outros lá em Mucuripe, no Ceará, turbina eólica em Fernando de Noronha. Era coisa de professor Pardal, era coisa, de fato, de cientista, era coisa experimental. Coisa que hoje nós vamos passar pela energia eólica com os nossos projetos pilotos, por isso que eles são tão importantes. Mas logo em seguida, já estamos falando de 2008, já se falou em colocar no leilão. E a ministra, na época, o ministro Lobão, a ministra Dilma, anteriormente, com todas as resistências e tudo, colocaram a fonte eólica para provar. Que era, vamos ver se chega, né?
E ela foi conquistando espaço. Em 2009, leilão exclusivo, com mais 2 outras fontes, se não me engano, biomassa e PCH. Depois, já um leilão em 2010, outro exclusivo, e depois um leilão geral, já em 2010 também. E a eólica começou a ganhar competitividade, e a turma começou a fazer esforço, e aí a tecnologia trabalha, a eficiência dos projetos trabalha, o conhecimento e a curva de aprendizado começa a se desenvolver, e inexoravelmente, como também no pré-sal, que é um outro exemplo que eu sempre dou, começou caro, mas está aí, hoje totalmente viável. Quando começou o pré-sal, dizia-se que com $60 o barril não produziria nada, e está lá hoje produzindo a 20. Né? Então, assim, a gente corre atrás desse processo. A gente, que eu digo, a humanidade corre quando precisa. Né? E aí, nós vendo isso, todos juntos, inclusive com comissões, trabalhos das comissões que nós participávamos, dizemos, olha, vamos fazer logo uma lei, porque esse projeto também, para maturar, demora. Então, sou um deputado Benes, companheiro, demora mesmo, então, uma maturação mais ou menos de 8 anos para ter um projeto desse. Quer dizer, o que eu estou dizendo é, se nós tivermos um projeto agora, começando lá para valer, que não seja o piloto, né, você tem aí pelo menos 8 a 10 anos para ele começar a rodar. Isso é a curva de aprendizado de hoje. Claro que depois você vai ter projetos que vão começar em 4 anos, vão estar operando, com certeza, no Brasil. Eu tenho fé que ainda vou ver isso vivo. Mas, enfim, mas vai também conta essa questão da curva de aprendizado. Mas hoje, com a preço de hoje, 8 anos pelo menos. Então, se é 8 anos pelo menos, e isso não tem que queimar etapas, você vai passar pelas etapas, você tem que começar o mais cedo possível. Então, o argumento que eu usava na época, e que poucos na época usavam, era, tipo, vamos começar logo. Começa logo, regula, porque a questão principal era a titularidade do mar territorial. Então, essa lei, e aí já começando aqui, eu fiz esse negócio, mas acho que eu não vou usar, mas só para vocês terem algumas imagens aí. Vou passar umas imagens, só depois eu vou mostrar só uma. O que é essa lei? Essa lei é uma lei sobre titularidade do mar territorial. Ela não é uma lei energética, Hugo. Ela não trata em momento nenhum. Se não me engano, se alguém pegar um search e fizer aí agora, não vai achar a sigla megawatt na lei. Não vai achar reais como subsídio a nada. Né? Fora do jabutis. Falando jabutis não, estou falando da lei, do core da lei, tá? Da lei original, como foi. Não tinha a palavra carvão, não tinha a palavra gás natural. Mas da lei, até aquele artigo lá onde a lei terminava, né, antes das caudas, não tem. Então, a lei não é uma lei, ela é uma lei para ajudar uma geração de energia nova, porém é uma lei de titularidade do mar territorial. Do mesmo jeito que a lei do petróleo 9478/97, da qual eu também tive a honra de ser coautor, mas ali como assessor, né, ainda não como legislador, também não falava disso. Né? Ela tratava, e ela, aliás, foi a nossa inspiração. Você se lembra que a lei começou com um texto, e a uma certa altura nós alteramos completamente o texto para quase que reproduzir a lei do petróleo, que era uma coisa que as pessoas diziam que não precisava, não devia ser assim, e a gente, até pela questão ambiental também, da licenciamento ambiental, tudo isso, disse, não, é mais fácil para o investidor, não necessariamente o eólico, que também nunca participou de um leilão de petróleo, mas para todo mundo em geral é mais fácil entender se ela tiver mais ou menos a mesma disposição. Portanto, ela vai primeiro dizer qual é o tipo de outorga que você vai dar, e aí nós abrimos, inspirados na lei que eu relatei das ferrovias, as 2 tipos de outorga, concessão e autorização, e colocamos, não podíamos criar atribuições para o órgão regulador, porque seria o vício de origem, né? Mas criamos, assim, etéreamente, algumas coisas incluindo todo o procedimento dos leilões, quando planejados. Abrimos a possibilidade daquela outorga direta, mais direta, para os casos em que não houvesse overlapping, né, sobreposição de áreas. Não havendo sobreposição, e aí o governo vai ter que organizar isso direito, porque isso também está posto na lei, mas tem que ser organizado. Então, até onde é essa sobreposição? Senão aparece um oportunista lá no dia que o cara pediu, o cara pega e bota um outro troço em cima só para levar para o clinch. Então, tem que ter uns prazos, tem que ter um procedimento. Mas, digamos que passem 10 anos e uma área lá perto da Foz do Amazonas, na frente do Maranhão, nunca tenha tido pedido nenhum. E alguém pode perfeitamente dizer, olha, ninguém teve aqui, tem 2 anos que não tem 3, 4, 5, eu quero essa área. Vocês não podem me emprestar essa área por um tempo, fazer estudos e tal, e depois me dar... Esse procedimento está admitido lá, direto.
E o outro, que é o mais, eu acho que é o mais ajuizado, pelo menos para começar, é o planejado, que é como se fosse o leilão da ANP de áreas de petróleo. A diferença, evidentemente, é que você não supõe que tem uma geologia embaixo e que você tem que ficar em cima do mais prolífico. Você vai usar o potencial eólico para detectar quais são os blocos mais atrativos. Mas você vai fazer o leilão da mesma forma e vai provavelmente ter bônus, que é proporcional à atratividade do leilão, tem o pagamento ao superficiário, que é o pagamento da área que vai para o órgão regulador, e é bom que a gente se mantenha assim, porque senão o órgão regulador não vai ter interesse nenhum em fazer nada, que é mais atribuição para os órgãos que já estão caquéticos, né? Então, eles já estão mal de conta. E você ainda dá mais trabalho para eles, não dá dinheiro, não dá. Então, pelo menos em tese, ali tem uma possibilidade de uma receita nova que o órgão regulador aproveite. E ela é fixa. Não importa se vai ter lance ou não vai ter lance, ela é em cima da área que está retida pelo concessionário. Depois tem uma espécie de royalties, que a gente evitou chamar de royalties, porque royalties, por conceito, é sobre recurso não renovável. Então, a gente fez uma espécie de royalties, mas é a mesma coisa, mais ou menos proporcional ao resultado. E tem também uma participação, um pedaço lá, e esse royalties vai para a União, Estados e Municípios, confrontante, mesma lógica do petróleo. E depois tem a participação das comunidades, daqueles projetos da economia do mar, que a gente achou justo também que se reservasse um pedaço do pedaço governamental de União para esses projetos. Então, acho que assim, a lei estabelece as condições para a titularidade do mar territorial, plataforma continental, zona econômica exclusiva, permite, portanto, o licenciamento disso para essas atividades. Ela afeta todo tipo de fonte, é bom que se diga isso, não só eólica. Então, eu depois posso mostrar aqui rapidamente outras fontes que aparecem ali. Mas, e ela regula as participações governamentais novas. Então, os estados e municípios, o Estado brasileiro, ele também ganha... encrencou aqui, não deixa para lá. O Estado brasileiro também ganha com a... está aqui, ó. Está aqui. Só para vocês terem uma ideia do que é, né? Quem está nos assistindo aí pela transmissão, isso são, por exemplo, hoje, as estruturas que existiriam no offshore, né? Se tivessem projetos, né? Então, se fosse hoje, nós teríamos aí de 1 a 30 metros os monopaios, 25 a 50 metros, 2,5 megawatts as jaquetas, né? Que são como as estruturas de petróleo, só com a estrutura de eólica em cima, os tension LEDs aí e outros tipos ancorados, né? O semissubmersível e o SPAR. Mais ou menos, você vê que a técnica e a similaridade com o petróleo offshore é enorme. Não é por outra razão que eu insistia tanto que a Petrobras entrasse nisso logo também. Porque a expertise da Petrobras nisso aqui é Playmobil para a Petrobras, né? Quem faz aquele monte de coisa maravilhosa lá, com produtos inflamáveis, tenta evitar vazamento, com gente morando em cima. Fazer isso aqui é brincadeira de criança, né? Então, esse é o layout, basicamente, do que a gente está falando aí. O potencial, né, esse mapa todo mundo conhece, o IBAMA principalmente, parece que está havendo uma limpeza nesse mapa, né, porque tem muita coisa que apareceu aí especulando um pouco, e vai ser bom limpar esse mapa, porque ele vai servir de base para o MME e para o pessoal ver aquela história da superposição, né, de áreas. Então, claro que eu acho que vocês não vão começar com oferta permanente, mas já ajuda a entender mais ou menos onde tem mais interesse e onde tem menos interesse. Onde é rio. Os rios estão bem, né? Os rios estão bem. Apesar de ser eólica no mar, o bom são os rios. Aqui é uma outra coisa que eu coloquei rapidamente, que é o seguinte, as contestações usuais, né? Então, uma das coisas é que o custo é grande. E aí eu já meio que adiantei aqui o argumento. Nós evoluímos, as tecnologias vão chegar nesse ponto de chegar... Claro, não vai ser igual à terra jamais, né? Você fazer um parque eólico em terra, só que terra tem um limite. O BN sabe, está lá na região nossa, lá de Lages, as comunidades começam a se incomodar, as coisas começam a ficar muito próximas umas das outras, o potencial começa a ter aquele efeito esteira, né, e tudo isso de um parque para o outro. Então, você começa a lotar as áreas eólicas terrestres, embora você tenha ainda muitas. Como eu disse que a gente está trabalhando em horizonte de 20, 30, 40 anos, obviamente a gente vai chegar no momento que a gente vai ter uma saturação e isso vai refletir também na necessidade de diminuir custos. Aqui a gente já percebe, por exemplo, lá naquele gráfico, bem rapidamente, o quanto isso vem caindo já no mundo. Agora, considera o seguinte, Hugo, o benchmarking, ou seja, a referência de comparação dos custos de offshore no mundo para a eólica, são as regiões mais caras
e mais inóspitas de mar do mundo. Quem quiser entrar agora no YouTube e olhar cenas do Mar do Norte, offshore, você vai ver o cara embarcando numa plataforma, pulando numa plataforma, 11 metros de maré, a onda bate, o cara cai 11 metros subitamente. Um ataque brutal, com chuvas, com sal, frio, vento em rajadas. Aí você pega e senta numa praia lá em Fortaleza, ou lá em São Miguel do Gostoso, e olha para o mar. Você, obviamente, conclui que a operação offshore ali vai custar metade do preço da do Mar do Norte. Então, esse benchmarking todo aqui, a mesma coisa vale para Nova Jersey, costa de Nova York, a costa da França. Todos são mares inóspitos, lugares difíceis. E esse pessoal foi para o mar já antes, como a Lorena disse, porque não tinha opção. Em terra, eles não tinham nenhuma tolerância, não era pouca, né? Not in my backyard, era nenhuma tolerância, mais a eólicas em terra, ou não tinham espaço. Não tinha tolerância ou não tinha espaço. Então foram para o mar. E o mar é horrível. O nosso mar é ótimo. Então a gente vai ser, com certeza, isso eu não tenho o menor medo de afirmar, que em menos de 10 anos, com o trabalho de todos nós vamos mostrar para o mundo a fronteira de investimentos mais atrativa e mais competitiva de offshore eólico do mundo. Vai ser o nosso litoral lá, da Paraíba ao Amapá. Essa é a área hotspot mundial campeão. E a gente tem a responsabilidade de transformar isso realmente em retorno para a sociedade, né? Eu vou passar aqui direto para o que eu queria mostrar aqui, que são as outras formas, só por curiosidade. Todas são consideradas não viáveis ainda, mas só para ver que a gente não está parado no... Está aqui, espera aí. Tá, daqui, ó. Então, flutuante, onda, maré, a própria eólica, e aqui, esse bicho está... Olha aí, essa aqui é maré. Então, é tipo um aerogerador no fundo que vai pegando... Isso pode estar acoplado, inclusive, aos próprios aerogeradores que pegam o vento em cima. Então, hoje já tem máquinas que acoplam todos esses equipamentos juntos, né? Aqui maré ainda. Ondas, basicamente é um minhocão boiando, que com a agitação da onda vai gerando energia. Então, claro, o desafio disso é a escala, né? Você ter escala para ser viável. Mas você combina isso com outras coisas. O que é importante dizer é que correntes marítimas. Então, o que é importante dizer é que esta lei ela já está preparada para isso tudo, para esse potencial todo aí, offshore, que a gente tem no mundo todo. Então, e no Brasil. Bom, outra coisa importante, para terminar aqui, é que a gente falou aqui de demanda, né, de crescimento de carga, né? Nós, de fato, temos cenário de crescimento de carga que eu chamaria de orgânico, né? Mesmo com cenários mais agressivos, menos agressivos, mas é orgânico. É aquela que você, sem fazer esforço, apenas com o desenvolvimento da economia, vai gerar demanda energética, né? Agora, você tem um fenômeno agora que foi despertado até por um mau momento, que é essa história do curtailment, do corte de geração, por excesso, alegado excesso de energia renovável, intermitente, que chamou a atenção das nossas regiões, essas mesmas regiões que eu falei, que nós precisamos trazer indústria verde, hidrogênio, desenvolver data centers, uma série de coisas onde nós temos potencial que eu chamo, erradamente, de forma técnica errada, mas poeticamente, de energia infinita. Porque nós temos potencial infinito de energia. Se você colocar, como se fosse uma assíntota, mas se você colocar tudo que a gente já tem de eólica onshore, mais o solar e mais o offshore a desbravar, você tem aí praticamente uma infinidade de gigawatts para trazer, de fato, indústrias altamente eletrointensivas, no que eu chamo de carga verde estimulada. Por que estimulada? Porque os governos dos nossos estados, incluindo o Rio de Janeiro, nesse caso, porque também tem essa questão, é que vão trabalhar para trazer essas indústrias do mundo. Não é competir com São Paulo, não. Vai competir com a Austrália, vai competir com a Inglaterra, vai competir até com a Mauritânia,
Porque outros países com pouco potencial hoje econômico, mas com muito potencial de energia renovável, também vão entrar nessa guerra. Marrocos vai entrar nessa guerra. Então, a gente não vai olhar só para a França, você vai olhar para Marrocos, vai olhar para países que nem têm potencial. Então, basicamente, o que eu queria deixar de mensagem é: não é cedo, ao contrário, nós temos uma relativa pressa, não é uma pressa absoluta, mas há uma certa pressa, porque esta indústria está crescendo hoje no mundo. Estamos aqui com Ben Backwell, que basicamente é o presidente do Global Wind Energy Council, é a maior entidade mundial de energia eólica, né, que inclui o offshore, evidentemente, e o Ben vai nos dizer, obviamente, o offshore é a grande fronteira nova da eólica no mundo. Então, se nós perdermos esse bonde, se nós demorarmos demais aqui no processo, a gente vai ficar, de fato, para trás. Não é uma ameaça, mas é uma constatação. E a gente vai